Cumprimento a todos com a paz do Senhor. Estamos felizes por estar aqui em mais uma aula dos adultos da Escola Bíblica Dominical. Somos da Igreja Assembleia de Deus, situada aqui no Parque da Laranjeira, em Sorocaba, na direção do nosso pastor Oséias. E hoje estudaremos a lição de número 7, que tem por título A Obra do Filho, que será ministrada em 15 de fevereiro de 2026. Glória a Deus. Pastor José Ribeiro, dá a honra de fazer a oração para iniciar, para Deus nos abençoar. A paz do Senhor para todos, maravilhoso Pai Celestial, em nome de Jesus te louvamos pela oportunidade de mais uma vez estarmos aqui tratando de assuntos relacionados à Tua Palavra e à Tua obra. Abençoa-nos, Pai, com a iluminação do Espírito Santo do assunto que queremos estudar. Pai amado, se conosco, no nome de Jesus. Amém. Lição número 7, que tem por título A Obra do Filho. Textual da nossa lição, que está escrito em Filipenses, capítulo 2, e versículo 9. Diz assim: pelo que também Deus o exaltou soberanamente, lhe deu o nome que é sobre todo nome. Verdade prática: a humilhação voluntária de Cristo, sua obra redentora e sua exaltação gloriosa revela que somente Ele é digno de toda adoração e obediência. Glória a Deus. Leitura bíblica em classe. Está em Filipenses, capítulo 2, versículos 5 ao 11. E aos Hebreus, capítulo 9, versículo 24 ao 28. Filipenses 2, 5, que diz assim: de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que, sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e, achando na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou soberanamente, ele deu o nome que é sobre todo o nome, para que o nome de Jesus se dobre todo o joelho do que estão nos céus e na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Hebreus, capítulo 9, versículo 24. Porque Cristo não entrou num santuário feito por mãos, figura do verdadeiro, porém, no mesmo céu, para agora comparecer por nós perante a face de Deus. Nem também para si mesmo se ofereceu muitas vezes, como sumo sacerdote que cada ano entra no santuário com sangue alheio. De outra maneira necessária que fora padecer muitas vezes desde a fundação do século. Uma vez se humilhou para aniquilar o pecado pelo sacrifício de si mesmo. E como aos homens está ordenado morrer uma só vez, vindo depois disso o juízo, assim também Cristo, oferecendo uma vez para tirar os pecados de muitos, aparecer segunda vez sem pecado aos que esperam para a salvação. Glória a Deus. Lição que tem como palavra-chave a obra. Glória a Deus. Amém. Aproveitando, gostaria de agradecer a presença do nosso evangelista Josiel e do nosso pastor José Ribeiro, tá? Aproveitando, pode falar um pouquinho sobre a introdução e dar uma rápida saudação. Em nome de Jesus. A paz do Senhor, meus amados e queridos irmãos, professores de Escola Bíblica Dominical. Deus abençoe, um grande abraço a todos que estão se esforçando para ministrar uma ótima aula da Escola Bíblica Dominical. Lição de hoje, nós temos aí a obra do Filho. E na última frase ali da nossa introdução, deixa bem claro também, linkando com os objetivos da aula de hoje. Ele diz assim: esta lição visa apresentar a profundidade da obra do Filho em 3 dimensões. Primeiro,
a sua humilhação. Segundo, a sua redenção. E terceiro, a sua exaltação. Este será o tema a ser estudado e disseminado nesta aula de hoje. Um tema maravilhoso. Amém. Pastor José Ribeiro. Antes de prosseguirmos, queríamos manifestar a nossa gratidão a Deus pela iniciativa do pastor Oséias, que subiu ao seu coração esse plano de fazer uma pré-aula, né? Também queremos cumprimentar nossos professores aqui da escola dominical, a EBD, da nossa congregação aqui, para que também eles possam aproveitar alguma coisa daquilo que a gente passa aqui. Então, nesta lição, vamos contemplar 3 aspectos fundamentais da obra de Cristo: sua humilhação voluntária ao deixar a glória celestial e tornar-se homem, sua obra redentora consumada na cruz do Calvário, onde ofereceu a si mesmo como sacrifício perfeito pelos pecados, e sua exaltação gloriosa à destra do Pai, de onde reinará eternamente. Estas verdades devem nos convencer a entender que se trata não apenas de informar nossa mente, mas transformar nosso coração, moldando nossa adoração e consagração ao Senhor. Alguém disse certa vez que Deus formou o homem, o pecado deformou o homem, a religião informou o homem, mas Cristo transformou o homem. Então, nesta lição, veremos que Filipenses 2 e Hebreus 9, os versículos foram lidos, revelam que Jesus esvaziou-se de sua glória, ofereceu-se em sacrifício vicário e foi exaltado pelo Pai. Na cruz houve uma troca divina. Ele tomou a nossa culpa e nos deu a sua justiça. Sua morte não foi um acidente, mas um resgate. Ele morreu para perdoar os nossos erros, para consertar o que o pecado quebrou em toda a criação. O amor de Deus é medido pelo sacrifício e não apenas por palavras. Glória a Deus. Seguindo a nossa lição, vamos aqui para o tópico 1. A humilhação voluntária do Filho. A submissão de Cristo. O evangelista Josiel tem a palavra. Nosso primeiro subtópico aqui do tópico 1, a submissão de Cristo. A própria lição já coloca uma divisão bem interessante, né? Primeiro ponto, não seja egocêntrico. Ou seja, não seja uma pessoa que pense apenas em si, agindo com orgulho, agindo como se fosse a última bolacha do pacote, colocando essa expressão, né? O versículo 2 de Filipenses 2 diz assim: completai o meu gozo para que sintais o mesmo, tendo, olha, o mesmo amor, o mesmo ânimo, sentindo uma mesma coisa. Isso vai se referir à unidade. O versículo 3, nada façais por contenda ou por vanglória, ou seja, se achando, mas por humildade. Interessante, por humildade. Cada um considere os outros superiores a si mesmo. Questão aí de não ser egocêntrico, ser humilde e ser unido. E também a segundo ponto desse tópico, fala assim, Cristo é a nossa referência por seu modo de pensar. Filipenses capítulo 2, o versículo 5, na versão nova Almeida atualizada, vai dizer assim, tenham entre vocês o mesmo, mais uma vez, a palavra mesmo aqui aparece bastante, né? O mesmo modo de pensar de Cristo Jesus. E Paulo vai dizer em 1 Coríntios, Paulo ainda falando, né? Capítulo 2, versículo 16, como dizem as Escrituras Sagradas, quem pode conhecer a mente do Senhor? Quem é capaz de lhe dar conselhos? Mas nós pensamos como Cristo pensa. E como é Cristo? Aí vai lá para Mateus capítulo 11, versículo de número 29.
Tomem sobre vós o meu jugo. Aprendam de mim, porque sou manso e humilde de coração. E o que seria ser humilde? Reverência ou respeito para com superiores. Acatamento, deferência e submissão. Ou seja, Cristo nos deixou o exemplo para que sigamos as suas pisadas. Portanto, 1 João 2,6 vai dizer assim: aquele que diz que está nele é simples, deve andar como ele andou. Do modo que ele pensou, do modo que ele agiu quando ele esteve nessa terra, essa é a nossa referência. Esse é o desafio, né? Esse é o desafio. Esse é o desafio. Pastor José Ribeiro. Importantíssimo esse capítulo 2 da carta de Paulo aos Filipenses, porque aqui nós temos a exortação e a advertência de Paulo para a igreja de Filipos e para cada crente em particular, no sentido de que todos tivessem a mente de Cristo. Paulo apresenta Cristo como o exemplo supremo de humildade e modelo máximo de serviço abnegado, contrastando com a tendência do ser humano de orgulho e de autopromoção. Este capítulo 2 da carta de Paulo aos Filipenses tem sido conhecido como o exemplo supremo de submissão. No próprio capítulo, o apóstolo apresenta 4 exemplos de submissão que são dignos de serem observados. Nos versículos de 1 a 11, é o exemplo supremo, que é o do Senhor Jesus Cristo. Mas nos versos 12 a 18, o exemplo do próprio apóstolo Paulo. Nos versos 19 a 24, nós temos o terceiro exemplo, que é o exemplo de Timóteo, também exemplo de submissão. E o último exemplo, o quarto, é o exemplo de Epafrodito. Não temos tempo para comentar sobre cada um deles, mas é evidente que o exemplo supremo é Jesus. Paulo começa por ele. Jesus Cristo ilustra as 4 características do indivíduo com uma atitude submissa. Essas características estão bem explicadas nos versículos 5 a 11. Uma pessoa submissa põe em prática esses princípios. Primeiro, Jesus pensava nos outros, não em si mesmo. Segundo, Jesus estava sempre pronto para servir a outros. Terceiro, Jesus se sacrificava em favor de outras pessoas. Poderíamos afirmar, sem temor, sem medo de errar, né, que Jesus que esta parte é a passagem mais importante e emocionante que Paulo escreveu sobre Jesus. Então, aqui ele expõe o seu pensamento favorito, que ele pensava da submissão do Senhor Jesus. O essencial é a simples consideração que Paulo já tinha feito aos Coríntios. Jesus, sendo rico, se fez pobre para nos enriquecer espiritualmente. Mente de Cristo. Mente de Cristo. Aqui tem um comparativo entre a mente de Cristo e a mente do mundo, tá? Relacionamento. O modo do mundo. Ter sempre razão, discutir até vencer e guardar a mágoa. A mente de Cristo. Abrir mão de estar certo para manter a paz e a unidade. Filipenses 2:3. Serviços voluntários, tá? Um comparativo com o mundo e a mente de Cristo. O modo no mundo, só querer fazer o que dá destaque, o que é visto por todos. A mente de Cristo, dispor-se a fazer as tarefas simples, como organizar as cadeiras ou limpar a igreja, com a mesma alegria de quem prega no culto à noite, visando apenas a glória de Deus. João 13:15. Nas decisões, combater o egoísmo, o modo do mundo. O que eu ganho com isso? Colocar o eu em primeiro lugar, o modo do mundo. A mente de Cristo, perguntar como isso vai ajudar o meu irmão, ou isso glorifica a Deus, é escolher o que é melhor para o grupo, não apenas para si. Romanos 12:2.
no trabalho ou na escola, humildade. A mente do mundo, diminuir o colega para parecer melhor que ele. A mente de Cristo, alegrar-se com o sucesso do outro, ajudar quem tem dificuldade, sem esperar nada em troca. Mateus 11:29. Imagine Jesus na última ceia. Ele era o mestre, o rei do universo. Mas, enquanto os discípulos discutiam quem era o maior, Jesus pegou uma bacia e uma toalha, lavou os pés dele. Ter a mente de Cristo é isso. Não é sentir o menor, sentir menor que ninguém. É fazer menor para servir a todos. Aleluia, glória a Deus. Tópico 1:2. O esvaziamento de sua glória. Evangelista Josiel. Interessante colocar em pauta que quando ele fala esvaziou-se, não está falando que ele deixou a sua divindade de lado. Até porque o versículo que tem sido mencionado nas aulas, Hebreus 13:8, fala: Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e sempre, deixa claro que ele nunca deixou a sua divindade de lado. E a Bíblia não tem contradição, então já deixou aí bem claro sobre esse ponto. Mas o que acontece? Ele priva de seus direitos. Ele tem todo o direito de fazer o que ele quiser na hora que ele quisesse. Mas ele priva de seus direitos para vir aqui pensando no bem-estar. Que amor, né? Que amor. Sem comparação, né? Que amor. Amor incomparável. A gente lembra de Moisés, que ele tinha todo o direito de ser tratado como um príncipe no Egito. Mas ele preferiu fazer o quê? Ele privou disso. Assim, não. Eu não quero ver meu povo sofrendo, o povo de onde eu sou sofrendo, e eu aqui curtindo no palácio? Não. Eu não sou filho da filha de Faraó. Eu sou filho de Israel, sou filho de Deus. Mas Jesus, ele fez muito mais do que isso, né? Porque ele deixou a sua glória. Veio do céu para a terra para padecer por nossos pecados. E isso é bem verdade que na terra, Jesus Cristo, como homem, ele sentiu fome, Mateus capítulo 4, versículo 2. Depois ele vai sentir sede, João 19:28. Deixa marcada a referência aí. Ele também teve sono, porque dormiu, né? Lá em Mateus 8:24. Porém, como Deus, estamos falando tudo ele estando aqui na terra. Como Deus, ele repreende o mar. Um homem comum não tem como repreender. Não é normal, né? Se chegar um homem prendendo o mar lá, não é muito natural, não. Depois ele declara: eu sou, João 8:58. E depois também, a sua palavra tem poder. Esse ponto aqui de João, capítulo 18, versículo 4 ao versículo 8, ele é muito, mas muito interessante. Por quê? Porque na hora que vão prender Jesus, ele faz a pergunta: quem vocês estão buscando? Aí eles falam: a Jesus Nazareno. Jesus responde para eles: sou eu. Mas na hora que Jesus fala sou eu, todos caem por terra, recuam e caem por terra. Ora, nessa hora Jesus não poderia pegar e ficar quieto aí que ninguém vai matar eu não, mas ele veio para isso. Ele poderia ter usado todo o poder, né? Usado todo o poder. Ele poderia, ou seja, ele mostrou o quê? Está disponível para mim. Na hora que eu quiser usar, está aqui, mas tem uma coisa. Eu vim para ser obediente até a morte e morte da cruz. E quando falaram assim, desce da cruz para que creiamos em ti, mas ele não desceu. Ele poderia descer se ele quisesse? Poderia, mas ele não veio para isso. Ele veio buscar e salvar aquilo que se havia perdido. Se tornou homem, mas não deixou de ser Deus. Voltando ainda a meditar nesse capítulo 2, a passagem circundante ordena: tenham entre vós o mesmo modo de pensar que Cristo Jesus tinha. E então ele agora começa a fazer uma análise. Cristo, a glória, falar da sua glória pré-existente, existindo na forma de Deus. Autocontrole escolhido. Não considerou a igualdade com Deus algo a que devesse se apegar. E a ação resultante, mas esvaziou-se a si mesmo. A estrutura da mensagem
de Paulo mostra que o filho possuía igualdade, mas recusou-se a tratá-la como um troféu a ser guardado para seu próprio benefício. Então, ele empreendeu um movimento descendente. Forma de Deus, servo e findou na morte. É, portanto, deliberado, não forçado. O significado cristológico disso envolve 4 aspectos. Primeiro, plena divindade, afirmando somente aquele que é verdadeiramente igual a Deus pode renunciar às prerrogativas dessa igualdade. Segundo, contraste com o segundo Adão. Adão buscou tornar-se como Deus. Cristo, já igual, renunciou. Terceiro, Gnoses, esclarecido. O esvaziamento de si mesmo, mencionado no versículo 7, diz respeito a privilégios externos, nunca a essência dos tributos divinos. Quarto, harmonia trinitária. A submissão voluntária ressalta a unidade, não a inferioridade, dentro da divindade. É como Jesus disse: eu e o Pai somos um. Aleluia. O que Jesus deixou de lado, né? Só para fazer um fechamento aqui. O que ele deixou de lado? A sua riqueza celestial. Quando nasceu em uma manjedoura. A sua honra. Quando foi humilhado e serviu aos demais. A sua imortalidade. Quando aceitou morrer na cruz do Calvário por nós. Por que ele fez isso? Por amor. Ele se tornou um de nós, para que pudesse sentir as nossas dores e pagar a nossa dívida. Como os irmãos acabaram de dizer aqui, ele se esvaziou de si mesmo, vindo a ser servo. Filipenses 2:7. Oh, glória a Deus. Aleluia. Seguindo aqui, tópico de 1:3. Obediência sacrificial até a morte. Evangelista? Interessante a questão da obediência de Cristo. Que óbvio, ele vindo para a Terra, sendo em forma de Deus, sendo Deus. Mas ele não deixou de ser obediente, por exemplo, aos seus pais terrenos, José e Maria. José, a gente não precisa nem dispensa comentário, né? Ele é apenas uma pessoa que cuidou de Jesus criança, cuidando dele e tudo, mas a gente já sabe sobre isso, dispensa comentário, né? Mas Jesus o respeitou, como se fossem seus pais terrenos. Lucas capítulo 2, versículo 51, ele vai dizer da seguinte maneira: e desceu com eles, depois que José e Maria vieram buscar ele em Jerusalém, e foi para Nazaré, e era-lhe sujeito, ou seja, e era obediente a eles. Obedeceu aí seu pai e sua mãe. E sua mãe guardava no coração todas essas coisas. Mas Jesus foi obediente. Obediente até a morte física. Um versículo interessante está em Isaías 53:7, né? Ele foi oprimido, mas não abriu a sua boca. Olha essa expressão, como um cordeiro. E o cordeiro, ele é um animal reconhecido por ser dócil, por ser manso e por ser obediente. Interessante, né? Então, Jesus comparado aí com o cordeiro. Foi levado ao matadouro e como a ovelha muda perante seus tosqueadores, ele não abriu a boca. Não reclamava, né? Não. Tem um detalhe interessante, ele não reclamava. E Filipenses 2, né, que é o objeto de estudo, versículo 8, né? Achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. A pior condenação da época, ele não rejeitou. Se eu tenho que passar por isso, eu vou passar. Pedro até falou, tem piedade de ti mesmo. Falou assim, não, para trás de mim, Satanás. Eu vim para isso e vou cumprir para aquilo que eu fui enviado para esta terra. Ser obediente até a morte e morte de cruz.
Glória a Deus. Agora nós chegamos num ponto interessante, porque o que foi falado é sobre algumas atividades do Senhor Jesus, junto aos seus familiares, seus discípulos, aos que o conheciam, né? Mas agora, a partir desse ponto, da capítulo 2 de Filipenses, Paulo destaca o ápice da humilhação de Cristo. E achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Cristo não apenas se tornou humano, ele se entregou à morte mais degradante e dolorosa, cumprindo plenamente o plano redentor do Pai. Primeiro, nós vimos aqui a humilhação máxima, morte de cruz. Como o evangelista Josiel disse, a crucificação, no contexto romano, era a forma mais vergonhosa e dolorosa de execução, reservada a escravos e criminosos de alta periculosidade. Paulo enfatiza: Cristo não morreu apenas como homem, mas morte de cruz, suportando vergonha, maldição e sofrimento extremo. Lá em Deuteronômio 21 e 23, declara: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Cristo tomou sobre si a maldição do pecado em nosso lugar, conforme Gálatas 3,13, suportando a ira divina e a penalidade que nós merecíamos. Aplicação prática. A morte de Cristo mostra que a obediência a Deus pode exigir sacrifício extremo e que a entrega total à vontade do Pai é o caminho para a ressurreição, ou para a redenção. Segundo, obediência total, vida e morte. Cristo foi obediente durante toda a sua vida, obediência ativa, e obediente até a morte, obediência passiva. Sua obediência ativa inclui toda a sua vida perfeita, cumprindo a lei do Pai e demonstrando justiça e santidade. Sua obediência passiva inclui o sofrimento vicário na cruz, assumindo nossos pecados e tomando a penalidade que nos era devida. A obediência de Jesus não foi parcial, foi total. Ele não parou quando ficou difícil. Ele foi até o fim. Enquanto o primeiro Adão desobedeceu em um jardim de delícias, o Éden, o segundo Adão, Cristo, obedeceu em um jardim de agonia, o Getsemane, e um monte de dor, o Calvário. A morte de cruz, como já foi citada, era a penalidade máxima. A salvação é um presente que recebemos pela obediência de Cristo. Em Efésios 2, 8 e 9. Nossa resposta a isso deve ser a nossa própria obediência por gratidão, oferecendo nossa vida como um sacrifício vivo. Romanos 12, 1. Oh, glória a Deus, aleluia. Seguindo, tópico de número 2, a obra redentora do Filho, a ineficiência do sacrifício levítico. Era realmente ineficaz. O objetivo dele era apontar para o sacrifício que seria feito uma única vez, que será objeto de estudo do próximo tópico, inclusive, né? Mas uma das coisas que faziam esse sacrifício ser ineficaz. Primeiro, o sumo sacerdote, ele tinha pecado. Ora, Levítico capítulo 16, versículo 6, vai dizer assim: Arão sacrificará o novilho como oferta pelo seu próprio pecado. Então ele já não era perfeito. E de outra coisa, o sangue não era o sangue dele, o sacerdote, porque seria insuficiente para perdoar pecados, já que ele era pecador. Mas ele tinha pecado. Hebreus capítulo 9
também ele vai dizer a mesma verdade. No entanto, somente o sumo sacerdote entrava no lugar santo, apenas uma vez por ano, e nunca sem apresentar o sangue do sacrifício que ele oferecia por si mesmo e pelos pecados que o povo havia cometido por ignorância. Ou seja, o sumo sacerdote tinha pecado. Um outro ponto aqui, sangue de animais, de fato, não tira um pecado de ninguém. Hebreus capítulo 10, versículo 3 e 4. Contudo, esses sacrifícios são uma recordação anual dos pecados. Pois é impossível, note essa expressão no versículo 4 de Hebreus capítulo 10. É impossível que o sangue de touros e bodes tire pecados. Pelo menos essas duas verdades deixam claro que aquele sacrifício levítico, ele era ineficaz para perdão e libertação dos pecados. Haja touros e bodes, né? Meu Deus do céu. Tadinhos. Pode seguir. Aqui é interessante. A vida do Senhor Jesus chega agora nesse ponto da obra dele. Já se falou muito sobre ele, tem se falado, mas o mais importante é a obra, porque nós estamos tratando da obra suprema que ele consumou. Foi a de morrer pelos pecados do mundo. E incluído nessa obra expiatória, figuram sua morte, sua ressurreição e o seu retorno para o céu. Não somente ele devia morrer por nós, mas também viver por nós. Não somente devia ressuscitar por nós, mas também ascender para interceder por nós diante de Deus. Paulo diz, pois, que Jesus se humilhou, fez-se obediente até a morte, até o extremo de uma morte na cruz. E as grandes características da vida de Jesus foram humildade, obediência e renúncia de si mesmo. Não desejou dominar o homem, mas sim apenas servi-lo. Não desejou seu próprio caminho, mas sim o de Deus. Não desejou sua própria exaltação, mas sim a renúncia a toda a glória pelo bem do homem. Então o Novo Testamento assegura várias vezes que só aquele que se humilha será exaltado. Se a humildade, a obediência e a renúncia de si são as características supremas da vida de Jesus Cristo, também devem ser os sinais de autenticidade do cristão, porque este deve ser como seu Senhor. Tanto a grandeza cristã como a unidade cristã dependem da renúncia de si mesmo, destroem-se pela própria exaltação. O egoísmo, a busca, a exibição de si, destrói a semelhança com Cristo e nossa comunhão uns com os outros. Portanto, esse ponto aqui da obra de Cristo, que o levou ao Calvário e a ultrapassar ou a cumprir tudo o que foi previsto nos antigos sacrifícios, isso é realmente a obra suprema que Jesus veio realizar. Amém. Glória a Deus. O sacrifício levítico era como uma conta paga em prestações anuais, que nunca quitavam a dívida total. Cristo veio e pagou a fatura inteira, de uma vez por todas, com o seu próprio sangue. Como nós comentamos aqui, haja bodes e haja touro, né? É tanto sacrifício, né? Chegava lá, morria o bichinho, e outro bichinho morria, e assim, Cristo veio, morreu na cruz do Calvário, não merecia estar por lá, deixou a sua glória, veio por quê? Para nos perdoar todos os nossos pecados. Agora, o que o evangelista Josiel tinha para oferecer, que o pastor José Ribeiro tinha para oferecer? Nada. Mas Jesus foi lá até o fim, morreu na cruz do Calvário. E Adão, no Éden, queria ser igual a Deus. E Cristo deixou a sua glória para morrer por nós. Amém? Seguindo aqui, tópico de número 2. Sacrifício único e suficiente. Evangelista
Aleluia. Ô, mano. Agora já vê uma diferença, né? Porque nós mencionamos no tópico anterior que o sumo sacerdote tem pecado. Mas Cristo já é totalmente oposto. Não tem pecado. Não tem falha. Isso vai lembrar do quê? Levítico capítulo 22, versículo 21. Os animais sacrificados não podiam ter defeito. Coitado do bichinho. O bichinho estava lá. Só Salomão ofereceu mais de 1000, né? Coitado do bichinho. Bastante animais. Aí você pensa, o que os animais tinham a ver com o pecado do povo? Nenhum. Mas já era antigo. O que Cristo faria em um futuro? Hebreus capítulo 9, versículo 11, vai dizer assim: quando Cristo veio como sumo sacerdote dos benefícios agora presentes, ele adentrou o maior e mais perfeito tabernáculo, não feito por homem, isto é, não pertencente a esta criação. Não por meio de sangue de bodes e novilhos, que o sumo sacerdote da antiga aliança oferecia o sangue dos animais, mas pelo seu próprio sangue. Por quê? Ele é cordeiro imaculado, os animais que eram sacrificados tinham que ser sem defeitos. O cordeiro, para ser sacrificado, teria que ser sem defeito. Somente Jesus Cristo tinha esse gabarito para cumprir essa exigência. Ele entrou no lugar santíssimo de uma vez por todas. Interessante. De uma vez por todas. E obteve eterna redenção. Versículo 13. Ora, se o sangue de bodes e touros e as cinzas de uma novilha espalhadas sobre os que estão cerimonialmente impuros. Interessante, cerimonialmente impuros. Os santificam de forma que se tornam exteriormente puros. Interessante essa expressão, né? Exteriormente. Interiormente não arrumou nada. Mas no exterior ficou parecendo que estava puro. Quanto mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito Eterno se ofereceu de forma imaculada, sem pecado, sem falha, sem erro algum, Aleluia. a Deus, purificará a nossa consciência de atos que levam à morte. Interessante. Na antiga aliança, tornavam exteriormente impuros. Agora, esse daqui, ele vai mexer na consciência, ou seja, mudou o interior. Interessante, né? Já mudou o interior, por isso que tem uma diferença aí enorme, né? De dentro para fora. De dentro para fora. E para completar aqui o versículo de número 15, por essa razão, Cristo é o mediador de uma nova aliança, para que os que são chamados recebam a promessa da herança eterna, visto que ele morreu como resgate pelas transgressões cometidas sob a primeira aliança. O sacrifício de Cristo é único, eficiente e eficaz. Ele transforma o homem. A antiga aliança não tinha essa capacidade. Só morreu o bichinho lá, o bichinho ia morrendo e nada ia acontecendo. Se ele pudesse falar, hein? Pastor José Ribeiro? Seguindo o raciocínio do evangelista Josiel, lembramos que o culto do tabernáculo antigo estava destinado a levar os homens perante a presença de Deus. Isso é fato. Mas isto só podia ser feito da maneira mais imperfeita e pálida. O advento de Jesus leva real e verdadeiramente os homens perante a presença de Deus, porque nele Deus veio a este mundo do tempo e do espaço em forma humana. Observamos alguns pontos. Primeiro, os antigos sacrifícios purificavam o corpo do homem de impurezas rituais. O sacrifício de Jesus purifica as almas dos homens. O corpo do homem podia ser purificado no sentido ritual, mas seu coração continuava atormentado pelo remorso, pela angústia, pela tristeza. Podia sentir que lhe estava aberto o ingresso ao tabernáculo e, entretanto, encontrar-se longe da presença de Deus. Podia sentir que a barreira ao culto ritual estava removida, enquanto seguia fechada a porta à presença de Deus. O sacrifício de Jesus tira da consciência do homem a carga da culpa.
Jesus, por sua vida e sua morte, trouxe aos homens a imagem do amor de Deus, para que saibam que o caminho a um Deus que ama desta maneira está sempre totalmente aberto. O sacrifício de animais da antiga aliança podiam deixar o homem afastado de Deus. O sacrifício de Jesus mostra a um Deus cujos braços estão sempre estendidos para conosco e cujo coração é só amor. Segundo, o sacrifício de Jesus brinda uma redenção eterna. A ideia é que os homens estavam sob o domínio do pecado, esmagados debaixo da escravidão. E assim como deve pagar um preço para libertar um homem da escravidão, assim também deve-se pagar o preço para libertar o homem do pecado. O homem está tão envolto no pecado que não pode por si mesmo libertar-se dele. Para ter liberdade, requer-se o poder do sangue de Jesus. Terceiro, o sacrifício de Cristo capacita o homem a deixar as obras da morte e converter-se em um servo do Deus vivo. Aleluia. Ao morrer, o véu se rasgou, de cima para baixo. Isso mostra que Deus abriu a porta para nós, como já foi dito aqui. Não há mais áreas restritas para o cristão. Através do sacrifício de Jesus, você pode falar com o Pai diretamente em qualquer lugar, através de Jesus. O sacrifício de Jesus não foi apenas mais um sacrifício. Foi o último e definitivo. No Antigo Testamento, os rituais eram contínuos. Por quê? Eram imperfeitos, como acabou de dizer. Cobriam a dívida. Cristo, porém, realizou uma obra perfeita. Não precisa de retoque. É eterna. Não precisa ser repetida. A salvação agora não depende de rituais ou métodos humanos. Oh, glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Deus tremendo, né? Seguindo aqui, tópico de número 2.3. A substituição missária. Evangelista? É bem interessante essa parte. Outro capítulo que foi mencionado em outras lições, que é Gênesis capítulo 22. Versículo 13. É bem interessante que ele vai dizer assim: Abraão ergueu os olhos e viu um carneiro preso pelos chifres num arbusto. Foi pegá-lo e o sacrificou como holocausto em lugar de seu filho. Isaac seria sacrificado. Seria morto. Mas alguém foi sacrificado ali em seu lugar. Deixou bem um exemplo interessante. Cristo morreu em nosso lugar. Lucas capítulo 23 e versículo 25 é bem interessante também. E soltou-lhes e que foram lançados na prisão por uma sedição e homicídio. Se referindo aí a Barrabás. Pegarem o contexto de Lucas capítulo 23, versículos anteriores, vai estar mencionando isso. Escolhe Jesus ou Barrabás? Aí preferiram soltar Barrabás. Mas entregou Jesus à vontade deles, que era a crucificação. Então Barrabás já foi um tipo da humanidade, caída em pecado, mas Jesus deu a liberdade para Barrabás e foi morto. Imagino que na hora que chegou a suposta disputa, acho que Barrabás pensou: agora eu estou condenado, esse homem nunca pegou, você não é falha nele, curou todo mundo aí, agora eu estou morto. Mas Barrabás foi solto, talvez não saber lá o que aconteceu, porque depois a Bíblia não fala mais dele, né? O que ele fez, o que ele aproveitou dessa liberdade. Da mesma forma, cabe ao ser humano também aproveitar a liberdade que Cristo concedeu, porque ele que morreu por nossos pecados, nos deu a eterna graça, a chance de salvação, cabe ao homem aceitá-lo. E Isaías 53, versículo 5, mas ele foi ferido pelas nossas transgressões. Olha que interessante. Nossas transgressões. E moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. E pelas suas pisaduras fomos sarados. Ó, nossas transgressões, nossas iniquidades. Mesma coisa, vamos pegar um exemplo. Imagina, eu cometo um crime,
e você vai preso no meu lugar. Como é que você fica? Não é estranho? Assim, eu cometo um crime, mas quem vai preso é você. Uma injustiça, né? Aí fica assim, mas que negócio injusto é esse? Mas Jesus fez exatamente isso. Uma troca. Ele trocou, porque o homem foi nós que erramos, nós que falhamos. Mas ele falou, eu pago a dívida. Imagina um pai vendo isso, o único filho. O pai vendo isso, foi algo muito forte. E ainda tem ser humano que rejeita ele. Isso é Não triste. crê, né? Não quer Não crê. aceitar. Além do que está escrito na nossa lição, esse tópico nos oferece também uma visão da diferença entre os sacrifícios do Antigo Testamento, sacrifício de animais, com o sacrifício do Senhor Jesus. Primeiro, o sacrifício de Jesus é voluntário. Um animal morre porque tem que morrer. Jesus escolheu a morte. O animal é-lhe tirado a vida. Jesus deu a sua vida. O sacrifício de Jesus não foi uma exigência forçada, mas sim entregou voluntariamente a vida por seus amigos. Segundo, o sacrifício de Jesus foi espontâneo. O sacrifício de um animal fazia-se de acordo com as prescrições e ordenanças da lei. Era inteiramente produto da lei. O sacrifício de Jesus é inteiramente produto do amor. Terceiro, o sacrifício de Jesus foi racional. A vítima animal não sabia o que sucedia ou o que se fazia. Não pensava nem raciocinava. Jesus sabia todo o tempo o que estava fazendo. Morreu não como vítima ignorante, apanhada por circunstâncias que não controla nem entende, mas com os olhos abertos, sabendo de onde vinha, aonde ia e o que estava fazendo. Quarto, o sacrifício de Jesus foi moral. O sacrifício de animais era mecânico. O ritual era levado a cabo de acordo com a norma estabelecida. As engrenagens das prescrições moviam sua rotina. O sacrifício de Jesus se fez, como o expressa o autor, mediante o Espírito Eterno, conforme está em Hebreus 9,14. Não foi um mecanismo legal o que operou no sacrifício de Jesus, mas foi o Espírito de Deus. O que aconteceu no Calvário não foi o cumprimento automático de algum ritual, mas sim porque a vontade de Jesus obedecia à vontade divina em favor dos homens. Através dele não estava o mecanismo da lei, mas sim a decisão do amor. Só para fazer um fechamento aqui, né? Esse tópico aqui. A palavra ixária significa no lugar dele. Imagine uma pessoa condenada, foi mais ou menos igual ao seu exemplo, tá? Uma pessoa condenada ao tribunal, que não tem como pagar a sua fiança. Jesus entra no tribunal, assume a culpa e paga o valor total para que o condenado saia livre. A justiça de Deus exige que o pecado seja punido, como Deus nos ama. Ele não ignorou o pecado, mas transferiu a nossa punição para Cristo. Jesus recebeu o que nós merecíamos, o juízo, para que recebemos o que ele merece, a vida eterna. Por exemplo de Barrabás. Barrabás era um criminoso condenado à morte. Jesus era inocente. O povo escolheu soltar a Barrabás e condenar a Jesus. A substituição ixária foi a maior troca da história. Jesus tomou as nossas vestes sujas e nos deu as suas vestes de justiça. Ele tomou a nossa cruz e nos deu a salvação, o perdão dos nossos pecados. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Seguindo aqui, tópico de número 3.
a exaltação gloriosa do Filho, recebido à destra do Pai. Evangelista? Salmo 110, versículo 1, vai dizer assim: O Senhor disse ao meu Senhor: senta-te à minha direita. Isso indica poder e autoridade. O pai falando ao filho, né? Senta aqui à minha direita. Vamos governar junto. Que privilégio, né? Um privilégio enorme, né? Atos capítulo 2 e 34, ele vai citar aí esse mesmo salmo, né? Pois Davi não subiu aos céus, mas ele mesmo declarou: O Senhor disse ao meu Senhor: senta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos como estrado para os seus pés. Portanto, que todo Israel fique certo disso. Olha essa frase de Pedro dizendo aqui em Atos 2. Este Jesus, esse mesmo que vocês crucificaram, esses, né? Que vocês mataram, crucificaram, Deus o fez Senhor e Cristo. Esses que eles mataram, Deus o fez Senhor e Cristo. Ou seja, Deus honrou ele. Deus honrou ele lá. Colossenses capítulo 3, Paulo vai dizer assim: se já ressuscitaste com Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está assentado à destra de Deus. Então, é posição de honra e é sempre Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Pastor? Maravilha. A partir agora, desse ponto da lição, a gente vai ver Jesus de um modo diferente. Nós vimos Jesus nascendo, morrendo terrivelmente, espancado, de uma certa maneira triste, né? A partir desse terceiro ponto, a nossa visão se eleva, porque agora nós vemos coroado de glória aquele que, por causa da paixão da morte, né, havia sido humilhado. A gente nota que a essa exaltação do Senhor Jesus foi a recompensa da sua humilhação. Pelo fato de ele se humilhar, Deus o exaltou. E o exaltou soberanamente a uma posição extraordinariamente elevada. Cristo não apenas venceu a morte, mas foi exaltado à posição suprema no universo, como está em Hebreus 1 e 3, o qual, depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas. Estar à destra do Pai não é apenas uma referência espacial, mas uma metáfora rica em significados. Simboliza autoridade suprema, honra, glória e domínio. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Quando Estevão estava sendo apedrejado, o que ele viu? Vejo os céus abertos e o Filho do Homem em pé à destra de Deus. Interessante que ele está em pé agora, né? Glória a Deus. Aleluia. Estevão. A humilhação de Cristo foi o caminho para a exaltação. Ele desceu para nos buscar e subiu para nos preparar um lugar. Não servimos a Jesus derrotado na cruz, mas o Rei dos Reis. Oh, glória! Aleluia! Seguindo aqui, tópico de número 3, 2. Um nome acima de todo nome. Evangelista, Josiel? Interessante que a evidência, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, a gente vai ver apenas aí no batismo em águas, né? Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, Mateus capítulo 28 e 19. Fica em evidência ainda a Trindade na hora da bênção apostólica, né? Que todo fim de culto a gente fala, né? Segundo aos Coríntios 13 e 13, né? A graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e comunhão do Espírito Santo seja com todos vocês. Mas quando vai orar, é no nome de Jesus. João 14, 14 vai dizer assim: o que vocês pedirem em meu nome, Jesus estava falando, eu farei. A gente abre aí um parênteses para explicar essa questão aqui. Sabe que tudo que eu pedi eu vou ser atendido?
Aí você vai para 1 João 5,14. E esta é a confiança que temos nele, que se pedirmos alguma coisa, segundo a sua vontade, ele nos ouve. Fica aí só um parênteses aberto. Temos a mente de Cristo, vamos orar de acordo com a vontade de Deus. E Atos capítulo 3, versículo 6, vai começar a vir uns exemplos aí de orações em nome de Jesus. Disse Pedro, não tenho prata, nem ouro, mas o que tenho, isso lhe dou. E o que ele tinha? Autoridade dada por Jesus Cristo. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno. Ande. Na mesma hora, aquele homem andou. Atos capítulo 19 vai acontecer algo bem interessante, né? Que alguns dos exorcistas judeus, versículo 13 de Atos 19, judeus, ambulantes, tentavam invocar o nome do Senhor Jesus sobre os que tinham espíritos malignos, dizendo, esconjuro-vos por Jesus a quem Paulo prega. Mas não estava falando o nome de Jesus? Estava, mas do modo errado. Que eles queriam mostrar o quê? Que eles estavam fazendo pela prática de exorcismo. E essa não é a ideia. Agora, o que o inimigo vai falar? Olha, eu conheço Jesus. Eu sei o nome dele. Eu sei quem ele é. E tem uma coisa, eu sei quem é o servo de Jesus Cristo, o Paulo. Eu sei quem é eles. Agora vocês? Quem que vocês são? Ou seja, o nome que está sobre todo nome, eu respeito. Os que estão debaixo da autoridade dele, eu respeito. Agora, quem não está debaixo da autoridade dele, mesmo que fale o nome dele, sem a autoridade de Jesus, você não vai chegar a lugar nenhum. Agora, o nome que domina tudo, que Filipenses ele vai colocar, Deus exaltou soberanamente, ele deu um nome que é sobre todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho. Não adianta, hoje o homem pode se achar poderoso, pode se achar grande, porque foi lhe dado ali alguma autoridade terrena, mas naquele dia, querendo ou não, eles vão ter que se dobrar e reconhecer Jesus Cristo como o maior nome que já existe. Existiu não, existe, né? Falar mais forte, existe, porque não tem fim. Todo joelho se dobrar. Todo joelho se dobrar. Pastor José Ribeiro. Maravilha. A gente ouve na igreja muita pregação sobre o nascimento de Jesus, sobre a morte de Jesus, a ressurreição de Jesus. Pouco se fala na sua ascensão, porque os evangelhos, o livro de Atos e as epístolas dão testemunho desse fenômeno que foi a ascensão. E isso tem um significado extraordinário, porque os seus valores práticos precisam ser observados. A ascensão de Cristo mostra pelo menos 3 coisas que o nosso mestre é agora. Hoje, ele é o Cristo celestial, ele é o Cristo exaltado e é o Cristo soberano. Ele é o Cristo celestial porque ele deixou o mundo, porque havia chegado o tempo de regressar ao Pai. A sua partida foi vista como uma subida, assim como a sua chegada a este mundo foi vista como uma descida. Ele que desceu agora, subiu para onde estava. Ele que desceu, agora subiu para onde estava antes. Certa passagem afirma que Cristo subiu, e outra diz que ele foi levado acima. A primeira representa a Cristo como entrando na presença do Pai, por sua própria vontade e direito. A segunda acentua a ação do Pai, pela qual Jesus foi exaltado em recompensa por sua obediência até a morte. Sua lenta ascensão ante os olhares dos discípulos trouxe-lhe a compreensão de que Jesus estava deixando sua vida terrena e os fez testemunhas oculares. Cristo ascendeu a um lugar de autoridade sobre todas as criaturas.
Eu sempre lembro que na Bíblia, no livro de Salmos, há 3 salmos que são um ligado no outro. É o Salmo 22, o Salmo 23 e o Salmo 24. O Salmo 22 nos está mostrando o Senhor Jesus morrendo no Calvário. Mas o 23 mostra o Senhor Jesus agora como nosso sumo pastor, nosso grande pastor, nosso que agora deu a sua vida e hoje nós o seguimos, mas no 24 Jesus está sendo recebido na glória. E foi feita uma festa porque alguém disse, levantai, ó portas, as vossas cabeças, porque vai entrar o Rei da Glória. Quem é esse rei? Quem é esse Rei da Glória? O Senhor. Aleluia. Então, o 24 é a complementação do que começou no 22. Passou pelo 23 e no 24 agora, nós vemos essa grandeza, a festa. A gente pode até imaginar Recebendo, a festa que foi Jesus chegando, retornando. cumpria a obra. Como ele disse na oração, né? Senhor, eu glorifiquei na terra. Eu te glorifiquei na terra, né? Realizando a obra do Senhor. Agora ele está de volta. Aleluia. Então, de que as portas eternas, com certeza são os poderes eternos, os anjos, fazendo festa, né? Abre a porta aí que vai chegar o Rei da Glória, o vencedor da morte, né? Então, hoje, esse Cristo que ascendeu aos céus é o Cristo celestial, é o Cristo exaltado e é o Cristo soberano. Glória a Deus. Deus tremendo. Eu senti de ler um versículo aqui, que está em João 14:1. A promessa, tá? Promessa de Jesus. João 14:1. Não se turbe o vosso coração. Crede em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu não teria dito, vou preparar outro lugar. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Seguindo aqui o nosso tópico 3:3. Soberania universal e retorno triunfal. Ô glória! Aleluia. Miguel? Salmo 24 deixa bem isso claro, né? Na verdade, a questão de triunfo, né? Mas Apocalipse capítulo 19, versículo 11 a seguir, vou até fazer essa leitura aqui que dispensa até comentário, né? E vi o céu aberto, e eis um cavalo branco. O que estava sentado sobre ele chama-se Fiel e Verdadeiro, e julga e peleja com justiça. Versículo 12. Os seus olhos eram como chama de fogo. Já não voltou como a primeira vez que ele veio, nascendo na manjedoura, não. Agora já veio com outra conversa. O papo agora é maior. Seus olhos eram como chama de fogo. Sobre a sua cabeça havia muitos diademas, ou seja, poderio, domínio, autoridade. E tinha um nome escrito que ninguém sabia, senão ele mesmo. Versículo 13. E estava vestido de uma veste salpicada de sangue. E o nome pelo qual se chama é a palavra de Deus. E seguiam os exércitos do céu. Imagina a cena, hein? Desde que era no céu, em cavalos brancos e vestidos de linho fino, branco e puro. E da sua boca saiu uma aguda espada para ferir com ela as nações, e ele as regerá com vara de ferro. E ele mesmo que pisa o lagar do vinho do furor e da ira do Deus Todo-Poderoso. E na veste da coxa, e na sua coxa, tem escrito este nome: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Nós vemos muita injustiça acontecendo nos dias atuais, muitas mesmo, que nos dá muitas vezes tristeza até de ver acontecendo. Mas quando Cristo vem, ele volta para corrigir toda a injustiça e tem poder e autoridade para isso. E olha só o versículo 19. E vi a besta, os reis da terra
e os seus exércitos reunidos, não tiveram coragem ainda, para fazerem guerra àquele que estava assentado sobre o cavalo e ao seu exército. Porém, e a besta foi presa, com ela o falso profeta, que diante dela fizeram os sinais, com que enganou os que receberam o sinal da besta, e adoraram a sua imagem. Esses dois foram lançados vivos no ardente lago de fogo e enxofre. Então, o seu retorno é triunfal. Então, ele tem soberania universal, porque ele domina sobre tudo, né? O Salmo 24, ele começa dizendo que do Senhor é a terra e a sua plenitude, né? O mundo e aqueles que nele habitam, mesmo aqueles que não creem, mesmo aqueles que não queiram, quem manda é ele. E na hora certa, no momento exato, quando Cristo voltar para a terra, ele vai demonstrar a sua soberania e como vai ser triunfante o retorno de Cristo à terra. Está próximo, hein? Muito próximo. Está próximo, hein? Glória a Deus. Pastor José E Ribeiro. voltando então aos 3 salmos, né? O Salmo 22 é Jesus morrendo, o 23 é Jesus ressuscitando e o 24 é Jesus chegando de volta lá do céu. E para fechar esse ponto, eu vou ler um texto da Bíblia, porque algumas pessoas tiveram o privilégio de ver Jesus ressuscitado e Jesus na glória. Uns viram Jesus ressuscitado, conversaram com ele, mas outros viram. Estevão viu Jesus em pé. Mas o apóstolo João, ele foi mais feliz. Diz aqui o capítulo 1 de Apocalipse, versículo 10. Contando a sua experiência, ele diz: eu fui arrebatado em espírito no dia do Senhor, e ouvi de trás de mim uma grande voz, como de trombeta, que dizia: o que vês, escreve-o no livro e envia-o às 7 igrejas que estão na Ásia, a Éfeso, a Esmirna, a Pérgamo e a Tiatira, e a Sardes, a Filadélfia e a Laodiceia. E virei-me para ver quem falava comigo, e virando-me, vi 7 castiçais de ouro, e no meio dos 7 castiçais, em semelhança ao filho, um semelhante ao filho do homem, vestido até os pés de uma veste comprida e cingido pelo peito com um cinto de couro, e a sua cabeça e cabelos eram brancos como lã, branca como a neve, e os seus olhos como chama de fogo, e os seus pés semelhante a latão reluzente, como se tivesse sido refinado numa fornalha, e a sua voz como a voz de muitas águas. E ele tinha na sua destra 7 estrelas, e de sua boca saía uma aguda espada de 2 fios, e o seu rosto era como o sol, quando na sua força resplandece. Acho que era mais forte do que no Monte da Transfiguração. Muito mais forte, né? Lá foi só um momento. Aqui João viu lá no céu. E quando eu vi, caí, porque ele estava ainda, né, sujeito às leis da terra, né? Ele diz: quando eu vi, caí a seus pés como morto, e ele pôs sobre mim a sua destra, dizendo-me: não temas, eu sou o primeiro e o último, e o que vive. Fui morto, mas eis que estou vivo para todo sempre. Amém. E tenho as chaves da morte e do inferno. Escreve as coisas que tens visto, e as que são, e as que depois dessas vão de acontecer. Olha que felicidade. Para finalizar a nossa lição de hoje, esse texto é uma coroação, né? Glória a Deus. É Jesus. Nós começamos com Jesus lá embaixo, né? Agora tivemos o privilégio de vê-lo lá em cima. E temos o privilégio de senti-lo aqui conosco. Aleluia. Onde está 2 ou 3? Onde está 2 ou 3? Pode contar que eu estou no meio. Oh, se tiver 2 falando em meu nome, pode contar que é 3, porque eu estou ali.
Glória a Deus. Aleluia. Hoje, Jesus bate a porta no coração. Apocalipse 3:20. Como Salvador. No seu retorno, ele arromba as portas da história como Senhor. Melhor dobrar os joelhos hoje por amor do que ser obrigado a dobrá-lo no juízo. Aleluia. Glória a Deus. Seguindo aqui, Pastor José Ribeiro, faz a conclusão para nós, por favor, para terminar essa maravilhosa lição que nós sentimos grandiosamente a glória do Senhor. Deixa Coisa eu boa, ver né? aqui. Maravilhoso. Vamos ler aqui a nossa Conclusão? conclusão, que é muito interessante. Ó, a obra do Filho é completa, suficiente e gloriosa, da humilhação à exaltação. Ele se humilhou para nos salvar, ofereceu-se em sacrifício vicário para nos redimir e foi exaltado para governar eternamente. Como a igreja, somos chamados a viver em comunhão com essa verdade, aguardando o retorno do nosso Senhor e Salvador. Vivamos como servos daquele que nos serviu com sua vida e nos salvou com seu sangue. Aleluia, glória a Deus. Aproveitando aqui, quero agradecer ao nosso evangelista, Josiel, também ao nosso pastor José Ribeiro, por estar juntamente conosco aqui. E também agradecer o pessoal da mídia, que por trás aqui tem um pessoal que sempre nos ajuda, tá? Não aparece aqui, mas está sempre por trás nos ajudando, editando vídeo, nos dando aí uma ajuda profunda, tá? Agradeço a todos. E aproveitando, quero agradecer e pedir aos irmãos aí para assistir o nosso vídeo, para ir assistir até o final, ir lá no YouTube, no Instagram, no Facebook, se inscreva. E não deixe de ir na escola dominical, no próximo domingo. Não deixe de ir, né? Compareça lá, faça presença. Esse é somente um aperitivo. Eu tenho certeza que Deus vai continuar abençoando a todos. Amém.